Olá pessoal, sou Fabiano Alves, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, e a convite da Sou Patos vim aqui compartilhar um pouquinho mais sobre algumas conquistas, alguns projetos, alguns cases de sucesso que a gente conseguiu implementar nesses 15 meses de trabalho aqui frente à cidade de Uberlândia. Olha só, trabalhar em Uberlândia é muito bom, a cidade é realmente muito próspera e principalmente o apoio do prefeito Paulo Sérgio, que é um cara muito dinâmico, muito sábio e dá total liberdade para que a gente possa construir com ele, né, e junto com o time nosso, com a equipe nossa, uma visão de futuro desenvolvimentista, pensando de fato na qualidade de vida da cidade. E uma vez que você tem qualidade de vida na cidade, todo mundo ganha, né? A cidade ganha, não só o meio empresarial, mas as pessoas que aqui estão. Então, assim, tem sido um desafio muito grande, mas muito interessante de ser colocado em prática. Olha só, nesses 15 meses a gente conseguiu alguns feitos históricos, um deles junto à diretoria de atração de investimentos que a gente criou, foram mais de 20 bilhões de investimentos captados aí por meio de empresas que vieram escolheram a cidade de Uberlândia para implementar seus negócios, e empresas não só do Brasil, mas de várias outras partes do mundo, Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos, Bélgica, Israel, enfim. Eu acho que esse é um momento histórico, tá? Algumas legislações que a gente conseguiu implementar também nesse pouco período de tempo, lei de liberdade econômica para facilitar o processo de abertura de empresa, lei de inovação que ajuda várias empresas e centros de pesquisa e inovação. A gente fala também da Sala Mineira do Empreendedor, que Uberlândia não tinha e passa a ter, que ajuda aqueles pequenos empresários a colocar em prática seus negócios. A gente está falando também de programa de cidades inteligentes para tornar a Uberlândia cada vez mais próspera, não só nos negócios, mas em mobilidade, segurança, saúde, enfim, felicidade. A gente fala também da internacionalização, então um projeto grande aí para internacionalizar a cidade como um todo, não só como cidade, mas as empresas da cidade, trazendo mercados não só nacionais como internacionais para acessarem os produtos e serviços aqui da região. E a gente fala também da inovação, né? Não tem como ficar fora da inovação, então a gente está falando do Polo Tecnológico, é um condomínio de empresas de tecnologia, a gente está falando de um centro de inteligência artificial, a gente tem um programa que a gente nominou de Uberlândia IA, que está até no nome, que é fazer uma gama de capacitações junto a não só empresas de tecnologia, mas principalmente por meio das faculdades e universidades que criaram, nesse pouco tempo, 6 cursos de inteligência artificial e cybersecurity, que eu acho que é um marco aí também interessante. Então, sim, são vários mecanismos, vários projetos, trouxe aqui alguns deles só para a gente falar um pouquinho. O Paulo Sérgio é um cara muito dinâmico, e é interessante, é uma curiosidade, quando ele me fez o convite para fazer parte do time dele, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu tive inicialmente uma dúvida, né? Eu trabalhei por quase 30 anos no Sebrae, que é uma instituição fenomenal, e eu tive que fazer essa escolha, então eu topei fazer parte do time dele justamente pelo perfil que ele é. Ele foi 40 anos empresário, né? Conhece, foi atuante junto a instituições, foi junto à FIENG, presidente regional, vice-presidente da Associação Comercial, enfim, sempre muito atuante. Então, assim, ele tem uma veia empreendedora muito forte, tem um mindset de desenvolvimentista. Então, assim, todo esse arranjo, essa liberdade de pensamento estratégico que ele proporciona para a gente faz total diferença, e foi por isso que eu escolhi, porque eu já conheci ele de antes, já conhecia essa expertise dele, então foi muito fácil e tem sido muito prazeroso essa atuação.
O Sebrae foi praticamente uma escola para mim, né? Não só uma escola teórica, por muitas capacitações que eu tive condição de participar, não só no Brasil e fora do Brasil também, em vários continentes, mas também, principalmente a questão prática, de colocar em prática todos esses conceitos de negócios implementados aí junto às empresas do Brasil, né? Principalmente de Minas Gerais, obviamente, Sebrae Minas. E isso a gente conseguiu trazer, implementar de forma um pouco mais até fácil, se eu posso assim dizer, porque quando a gente fala de desenvolvimento econômico, todo esse meio estava ali por trás, quando a gente fala também do que o Sebrae proporciona de política pública, de capacitação para pequenas empresas, de acesso a mercados, de melhoria de competitividade. Então, na vinda para a secretaria, eu consegui traduzir tudo isso e trazer de bagagem em forma de projetos que a gente está conseguindo colocar em prática e realmente dando uma transformação muito grande no cenário, não só do ambiente empresarial, mas também no resultado das empresas e da economia municipal. O Matheus Simões ele toma posse, né, como atual governo de Minas e escolhe Uberlândia para ser simbolicamente a primeira capital do estado fora Belo Horizonte, né, nesse processo que ele trouxe. E eu acho que não por acaso Uberlândia é de fato a segunda cidade de Minas Gerais, depois de Belo Horizonte, em todos os critérios, PIB per capita, população, aeroporto, toda a infraestrutura que não precisa citar, né? E eu acho que também não só por isso, mas pela relação que o governador tem com o prefeito Paulo Sérgio, que desde o início sempre o apoiou em suas decisões, incentivou ele em todos esses processos, enfim. Eu particularmente tive presente em umas 3 reuniões presenciais do prefeito em Belo Horizonte junto ao governo Matheus Simões, mas enfim, eu acho que isso é de extrema relevância, uma vez essa relação, né, não só de Uberlândia, mas de qualquer outra cidade, uma vez que a gente está falando do Estado, né, o Estado que é o provedor de qualquer outra cidade, né. Então, dali que vem o orçamento, ali que vem as questões institucionais, apoios a projetos, enfim, apoio a Brasília, apoio ao governo até do próprio da Assembleia, junto aos deputados. Então, assim, é uma série de iniciativas que, quando a cidade tem essa aproximação, tem essa associação, eu acho que facilita esse desenvolvimento e as tomadas de decisão. Olha só, eu acho que o jogo está apenas começando, né? De oficial, a gente tem somente o professor Matheus Simões como candidato aí ao governo, ele que está no governo de Minas e já oficializou a sua concorrência. E temos alguns, toda hora chega alguma informação diferente, de algum nome, seja Cleitinho, seja Calil, seja Rodrigo Pacheco. Então, assim, tem um cenário que realmente ainda quase que um tabuleiro ali de xadrez, não só entre eles, mas dos partidos que precisam fazer suas coligações, as suas decisões, enfim. Eu acho que ainda está apenas começando esse jogo, tem muita água para rolar ainda. Então, eu sou filho de Patos de Minas, né? Eu nasci em Patos, meus pais moram na cidade, minha irmã, sobrinhos, afilhada, enfim, todo mundo veio daí, grandes amigos que eu tenho aí, e estou sempre aí. E recentemente, de fato, eu fui convidado para compartilhar alguns cases de sucesso, algumas estratégias que a gente desenvolveu e foram exitosos em Uberlândia, e prontamente eu fiz questão de atender, né, esse chamado, porque quando a gente tem algo de positivo a compartilhar, eu acho que a gente já começa de alguma forma ajudando que seja o próximo, que se o próximo é a administração de uma cidade, as lideranças de uma cidade, eu acho que isso nos engrandece ainda mais como pessoa, como profissional, e eu fiz isso de coração, e assim como eu faço com qualquer outra cidade que nos procura. A gente já teve aqui 7 outras cidades da região também que fizeram essa mesma coisa, vieram até Uberlândia para conhecer um pouco desse trabalho, e a gente está de portas abertas aí para ajudar. E quando a gente fala em crescimento, não adianta a gente crescer uma cidade, a gente tem que pensar de fato em região, porque uma cidade sozinha ela não vai proporcionar o desenvolvimento econômico aí
que é necessário para toda uma população.